Relacionamentos amorosos, paixões arrebatadoras, encontros e desencontros. Esse é um dos temas preferidos dos ouvintes desse podcast. E vamos confessar, é um assunto muito querido pra gente também. E já faz algum tempo que a gente vem refletindo e conversando sobre uma coisa. Como a pandemia, o isolamento social e todas as mudanças que nos aconteceram no último ano afetaram a forma das pessoas se envolverem e se relacionarem amorosamente. E o que aconteceu com os relacionamentos já existentes, com as relações que tinham acabado, com as relações que estavam começando e até mesmo com as pessoas que não estavam se relacionando com ninguém naquele momento. Tem como começar uma relação no meio da pandemia? Tem como acabar uma relação no meio da pandemia? As questões e os dilemas envolvidos são muitos. E para compor esse episódio, a gente pediu a ajuda de vocês, as pessoas que nos ouvem e nos acompanham, e recebemos vários relatos, muito diferentes entre si. Relatos de solidão, de união, de reconciliação, de momentos muito difíceis e desafios pesados, mas também de momentos de troca muito potentes. Histórias de pessoas que escolheram ficar com uma pessoa nova, de pessoas que escolheram ficar com uma pessoa antiga, de pessoas que decidiram ficar consigo mesmas. E quanto mais a gente ouvia os relatos e pensava nas nossas trajetórias, mais fomos percebendo a importância de falar de amor e de afeto também agora, nesse momento da história sem precedentes e sem data para acabar. Porque é o afeto, por nós mesmos e pelos outros, que nos garante a humanidade no meio desse caos. É ele que faz com que a gente tenha esperança de que vamos poder nos relacionar de forma mais plena e mais segura no futuro. E não só por conta da queda no risco de contágio que todos esperamos, mas porque vamos compreender melhor a nós mesmos e as nossas vulnerabilidades, e também o outro e as vulnerabilidades do outro. Aqui nesse podcast, a gente acredita muito que é só falando de amor e de afeto, e é só afetando positivamente o outro e nos permitindo sermos afetados, que nós vamos conseguir atravessar essa tempestade. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Apesar de tudo isso, amanhã há de ser outro dia. E não porque a pandemia nos transformou de um modo mágico em pessoas melhores. A gente já não carrega mais esse tipo de ilusão. Mas porque, quem sabe, ao se recolher e olhar mais para si, atentamente, a gente possa fazer escolhas mais saudáveis nas nossas relações. Vamos conversar? É uma conversa. São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve. E também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou a Thay Pascoal. E esse é o Convite para Ser Adulto. Oi, gente, como vocês estão? A gente sempre começa o programa dando algum recado para nossa audiência, mas hoje a gente queria reforçar uma coisa importante. O Convite para Ser Adulto ele foi criado no mundo pré-pandemia, mas ele cresceu, se desenvolveu nesse mundo muito louco que a gente já está vivendo. E ele acabou se tornando muito mais do que um programa de podcast. Ele virou um lugar onde nós, a Flor e eu, nós exercemos a nossa subjetividade. São nessas pautas, nessas conversas, nesses debates, que a gente se lembra que a gente é sujeito nesse mundo. E isso só acontece porque a gente tem a nossa comunidade, que gera muitas trocas genuínas. Cada pessoa que escuta o programa, que compartilha com os amigos, que manda recado e vem conversar com a gente, acabam contribuindo para que esses diálogos eles signifiquem alguma coisa, para que eles existam. Então, as pessoas que fazem parte disso, para a gente não são mais um like, nem mais um número, Quando a gente chama vocês para entrar na nossa comunidade do Telegram, curtir rede social, não é porque a gente quer ter o like. A gente considera que você pode fazer parte da nossa tribo, da nossa comunidade, e que a gente pode fazer isso juntos e se sentir mais gente, assim. A nossa missão aqui vem sendo fazer alguma coisa, porque a gente está vivendo um dos piores momentos da história da nossa vida. Eu não tenho dúvidas. Uma sensação de impotência imensa, Que a gente pode fazer muito pouco, A gente vê pessoas que a gente ama com Covid, a gente não pode nem ajudar, nem fazer uma comida, fazer uma companhia, dar um abraço, comprar um remédio.
tem que ser tudo assim, com muito medo de chegar perto dos outros. Então a gente vem aqui no podcast tentar fazer alguma coisa, assim. E se você gosta do nosso trabalho e se identifica com as nossas pautas, com esses diálogos, a gente convida vocês para virem para a nossa comunidade, para o Telegram, que é onde a gente consegue conhecer um pouco melhor quem está do outro lado, quem está ajudando a gente a gerar isso. Então você pode entrar no nosso Insta Convite para Ser Adulto, seguir lá e clicar no link da bio, ou ir direto no Telegram e procurar Convite para Ser Adulto, comunidade Convite para Ser Adulto, vocês vão achar também. E se você curte o nosso trabalho e quer ajudar o projeto a continuar acontecendo, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, é apoia.se/convite para ser adulto, o link tá também nas bios, na descrição desse episódio, e dessa forma você consegue colaborar com os nossos custos de produção, que ajudam a gente a existir, a levar esses diálogos mais longe, e tem assinaturas a partir de R$10 mensais e todos os nossos assinantes recebem recompensas. E por que comecei aqui falando tudo isso hoje, né? Porque a gente tá vivendo um cenário de caos, de dor, de muito pesar, e a gente decide falar de amor, a gente decide falar de relacionamento no meio de um momento, né, onde parece que tá tudo indo contra. E é difícil a gente falar de outra coisa, que não seja do pesar, do luto e da dor. Mas então, assim, primeiramente a gente queria dizer que a gente sente muito, muito mesmo se você perdeu alguém da sua família, alguém que você ama, algum amigo. E também se você perdeu o seu negócio, se você perdeu o seu emprego, se você está passando por medo, por dificuldade. A gente espera que esse programa possa levar também um momento onde você consiga se lembrar que você é gente, que você é sujeito do mundo e exercer essa subjetividade junto com a gente também. É muito importante a gente falar, como a gente disse agora no texto de abertura, né? Falar de afeto num momento em que tá tão difícil olhar para a vida, em que tudo que a gente consegue é olhar para o luto e para a dificuldade e para o caos. A gente tem que se apoiar em alguma coisa, né? E aí a gente falar do que ainda nos resta, que é viver o afeto, que é trocar, que é amar, ser amado, que é afetar positivamente as pessoas, é um jeito de tentar respirar, né? É um jeito de tentar ter mais ar. De uma forma ou de outra, a gente está sempre falando de relacionamento aqui no podcast, né? Ainda quando o tema do episódio em si é outra coisa, sempre acaba resvalando nisso. E nós duas já vínhamos conversando, né, fora do ar e comentando uma sensação que a gente tem de que as pessoas estão perdendo um pouco as aptidões sociais na pandemia, por conta do distanciamento, por conta da proximidade física ter se tornado um risco, de sermos ilhas, né? Essa coisa de termos sido obrigados a ficar em pequenas ilhas. E o quanto isso afeta a gente não consegue ter a noção disso ainda, a gente acredita que só vai ter a noção no futuro, quando o caos já não estiver mais instalado, porque só aí a gente vai conseguir realmente olhar para essas coisas de forma mais distanciada. E a gente acredita que vamos descobrir muitas coisas a respeito da natureza humana e de tudo que foi transformado dentro da gente nesse período. Relacionamentos, especialmente amorosos, já não são coisas fáceis, já são coisas que envolvem trabalho, que envolvem dedicação, e eu acho que na pandemia é como se aumentasse a dificuldade dessa corrida de obstáculos, assim. Tipo aquelas fases do videogame que a gente morria no mesmo pedacinho daquela fase, toda hora você voltava para passar aquela fase de novo e você morria naquele mesmo pedaço. Eu acho que para muita gente, independente de estado civil, teve fases, pelo menos fases dessa pandemia, desses últimos anos, que foi assim, de morrer 10 vezes no mesmo trecho da fase. Seja para as pessoas que estão solteiras e não conseguem engajar um relacionamento por conta, enfim, das inúmeras restrições e do quanto o virtual dá uma ilusão de proximidade que não existe, mas aquilo é muito fugaz e aquilo vai embora rápido. Mas também para pessoas em relacionamentos, né? Que se viram obrigadas a olhar para problemas que já existiam ou que foram obrigadas a encarar novos problemas muito novos. Enfim, difícil. Difícil, e cada um vivendo um cenário muito único, né? Isso foi uma coisa que a gente percebeu nas conversas, eu conversei com bastante gente essa semana, entendi que cada pessoa está vivendo uma experiência própria. Então, a gente está num cenário amplo, né? Só que como a gente está vivendo isso, a gente não consegue ver com a mesma clareza, né, o que está acontecendo. A gente não consegue fazer uma análise. Então, assim, sabe o Querido Encolher as Crianças?
É muito mais fácil quando você tá grande, você olhar por cima do jardim e saber para onde você tem que ir. Agora, quando você tá encolhido, criança, quando você, né, o querido encolher as crianças, vira lá o pequenininho, aquele jardim parece algo muito maior. Você não sabe o que fazer ali dentro. E a gente tá nesse momento, encolhido dentro dessa coisa maior que está acontecendo. Então, o podcast hoje não tem nenhuma pretensão de trazer uma resposta sobre nada, né? Mas é mais para conversar sobre o que a gente vive hoje. Talvez daqui a alguns anos, daqui 5, daqui 10, a gente tenha análises, né? Que não vão ser só números. Tantas pessoas casaram, tantas se separaram. Não, vão ser reações, vamos ter estatísticas de como nós fomos afetados realmente, de fato, na nossa intimidade, na nossa vida amorosa. Mas hoje a gente só está vivendo aqui, igual as crianças encolhidas num jardim. Então a gente está tentando olhar em volta e falar assim, beleza, o que temos aqui? E temos histórias, assim, muito variadas e muito particulares, né? Então a gente fez uma seleção de algumas, poucas, né? Do tanto que a gente recebeu, a gente poderia ter trazido muito mais, mas que poderia ser interessante para a gente conversar sobre isso. É isso. Vamos ouvir o primeiro depoimento? Nosso primeiro depoimento é da Babi, uma ouvinte nossa, já amiga nossa. Eu vou deixar a Babi contar a história dela. Vamos lá. Oi, Thay. Oi, Flor. Obrigada pelo convite. Eu vou falar aqui para vocês de como a pandemia afetou o meu relacionamento num período dela, né? Muita coisa já mudou, já ficou diferente por aqui, mas logo que a gente recebeu o aviso que entraríamos em lockdown, a gente teve que reformular nossa dinâmica familiar, porque Luiz e eu temos trabalhos que são considerados essenciais, mas a nossa filha não ia mais ter a creche dela e os meus estudos passariam a ser online. Então a gente se dividiu, o Luiz trabalhava durante o dia e eu continuei estudando online em casa, cuidando da Alice, e à noite, final do dia, eu saía para ir para o trabalho. A gente viveu nessa dinâmica por alguns meses, por um tempo. E foi bastante cansativa, bastante desafiante, deu muita saudade, né? Porque a gente não tinha mais aquela rotininha de final do dia estar todo mundo junto, compartilhando e dividindo. E a forma com que a gente se encontrou como casal de manter a nossa conexão foi através do telefone durante o dia, né? O que é muito diferente dos outros casais que estão, enfim, de home office tendo que se encarar aí o dia todo, né? A gente precisava apelar por o que as outras pessoas apelam nas outras relações, né? Que é mandar um áudio, que é ligar durante o dia, para ouvir e compartilhar. E quanto mais atento a esse diálogo, a essas conversas a gente ficava, né? Quanto mais intenção a gente colocava nessa troca, mais bonito tudo isso ia ficando, mais disponível a gente ficava um para o outro, porque para além dos cuidados da vida e dos cuidados da filha, a gente também tinha o desafio, né, do medo, da incerteza, do que vai acontecer com a gente, né, de não saber do dia de amanhã. E não foi fácil, né, não é só bonito aqui o que eu tô falando, é lógico que tinha uma pia com louça suja infinita, a criança dando piti, o cansaço, a roupa suja, a casa suja, tem tudo isso todos os dias, né? Mas esse período do qual a gente viveu lá atrás na pandemia foi bastante importante para mim ver como não era o toque que materializava a nossa união, mas sim essa disponibilidade mesmo, assim, o coração aberto para ouvir, para receber e para se entregar, né? Para fazer a troca. E eu acho que isso acaba sendo assim uma boa reflexão, porque apesar de às vezes os casais estarem muito, muito próximos uns dos outros, existem outras relações nas nossas vidas, da qual a gente está passando nessa pandemia muito distantes e sem o toque. E é para lembrar que não é o toque, né, que materializa essa união. Não é, a gente não precisa, não é só através do toque que a gente se faz presente.
E eu vivi isso na relação mais íntima que eu tenho da minha vida, né? Quando eu contei isso tudo para Thay, eu cometi o erro e eu, né, falei que eu queria ter dito que a gente que foi olhando para nós mesmos, né, que a gente ficou mais junto, mas eu acabei escrevendo que nós nos ilhamos. E literalmente, né, a gente mora numa ilha, mas às vezes parecia essa sensação de estar ilhado, mas não ilhado pela solidão, sabe? Eu não estava em volta de solidão. Eu estava passando por esse olhar para mim mesma, sozinha, mas com muito amparo, com muito afeto e com muita amizade. E eu tenho muito orgulho da minha relação de ter passado por isso e de ter envelhecido esse momento com sabedoria e de seguir enfrentando todas as outras dores que a pandemia veio para nos trazer. É muito interessante esse depoimento da Babi, né? E essa coisa de uma pessoa que está vivendo num país diferente, numa realidade diferente, que isso já estava estabelecido, né? Eles já moravam no Canadá, eles já tinham essa realidade de estar completamente distantes da família, já tinham uma relação de anos, uma filha, tal, e como essa relação é transformada, né? Como relações antigas podem ser transformadas num período relativamente curto, se você for pensar no tempo de relação, né? Uhum. O quanto as pessoas têm que fazer negociações hoje em dia com o novo cenário que a gente tem. Sim. São novas negociações, novos acordos, negociações, né? Eles que moram distante da família, né? Que estão somente eles. Imagina quantas novas decisões não se tornaram importantes na vida do casal, tirando as decisões que eles já tinham. Quando você mora perto da sua família, dos seus pais, talvez seja diferente a sua relação com o filho, se você tiver com quem deixar teu filho, quem possa te ajudar. Agora, quando é só um pelo outro, nesse caso, eu acho que altera bastante a dinâmica da relação, né? No meu caso, os meus pais, eles estão juntos há muitos anos, né? Eles fizeram 50 anos de namoro. Então, eles estão juntos há 50 anos. E sempre tiveram uma relação, né, muito próxima e muito intensa e sempre viveram muito juntos. Mas depois que meu pai se aposentou especialmente, eles construíram uma nova relação, né, na maturidade, realmente. Tem sido muito legal, assim, de assistir como pessoa, espectadora, especialmente como filha, porque é muito legal. Você vê, por exemplo, durante a pandemia em que tá todo mundo apavorado e você saber que eles têm um ao outro ali. E que não é assim, tem um ao outro porque estão casados. Não, eles se têm um ao outro mesmo para fazer esse time. Essa parceria, que é uma coisa que a Babi fala, num relacionamento, se não me engano, de 8 anos que ela tem, né? E os meus pais têm 50, essa é uma característica que eu identifiquei nos dois, que é, não, nós somos uma equipe, sabe? E outras pessoas também falaram isso lá nas minhas pesquisas no Instagram, para conversar com o pessoal. A Fer mesmo, Fer Menosso, que também já conheço ela há muitos anos, é amiga, irmã da Ju, que é a nossa super amiga, ela falou assim que ela e o marido dela e os filhos viraram um time, a família, e que isso que ajudou eles, né? Ela que usou essa expressão. Eu vejo muito isso nos meus pais. E a minha mãe, que é super discreta, nunca quer aparecer. Quando eu falei do tema do episódio, ela falou que ela queria dar um depoimento sobre esse assunto, né? E aí ela me escreveu, e eu vou ler aqui. Ela falou assim: há 1 ano isolados na chácara, praticamente o tempo todo só nós dois, procuramos nesse período atividades para preencher o tempo, para ficar em movimento. Pintamos a casa, restauramos os móveis, plantamos. Enfim, temos mantido o corpo e mente ocupados. O que eu posso falar sobre o nosso relacionamento nesse período é que aumentaram os cuidados que sempre dedicamos um ao outro. Dividimos tudo, todas as tarefas, da manutenção da chácara, dos cuidados pessoais, e isso fortaleceu o nosso amor. Fez-nos enxergar com mais clareza o quanto somos importantes e até fundamentais um para a vida do outro, especialmente nessa fase da nossa vida. Nos tornamos nossos melhores amigos, nosso maior amor e a melhor companhia. Eu só posso afirmar que a promessa que fizemos em 1976, na alegria e na tristeza, foi a melhor, e que essa pandemia só ressaltou isso. E aí, isso foi muito lindo pra mim, assim, mas eu tenho acompanhado. Eles são muito lindos. E aí o meu pai me manda uma mensagem e fala assim: sua mãe falou que mandou um depoimento, eu também queria dizer assim, mas não fala nada pra ela.
E aí ele pediu para dizer que do ponto de vista dele, ele já tinha certeza que essa relação era o que ele queria para a vida dele, ele já tinha certeza de tudo, mas que nesse novo momento eles ainda encontraram essa novidade, que é essa simbiose, que eles não precisam falar um pro outro. Meu pai disse isso, eu não preciso falar e ela não precisa me falar, que a gente está se compreendendo. Então, assim, eles tiraram esse caldo, né? 50 Sim. anos juntos e eles tiraram esse caldo, entendeu? Dentro da relação. Mas porque quiseram, porque toparam, porque não é há 50 anos que eles vivem a relação desse jeito que eles vivem hoje. Viveram São muitas várias relações dentro da mesma, né? Viveram vários momentos, várias relações, viveram tudo o que se pode viver em 50 anos de vida, passaram por muitas coisas, mas nunca tinham passado por uma pandemia juntos, né? Então, assim, é a nossa primeira pandemia com 35, é a primeira pandemia dos meus pais com 60 e poucos, e é a primeira pandemia das crianças, dos adolescentes, é a primeira pandemia, ninguém sabe muito bem, né? Não, e felizes os casais que conseguem se dar a mão no meio da tempestade, ali daquele mar revolto, e se ajudar, e ajudar um ao outro a atravessar até a borda, sabe? Porque é sobre isso, assim. Essa coisa das pessoas relatarem, as pessoas que vivem em relações, né? Que relatarem que tiveram que sentir um time, tiveram que sentir não, né? Que se sentiram um time como não conseguiam antes, como nunca tinha acontecido antes. Que bom que as pessoas estão conseguindo vencer essas batalhas, né? Os números diziam isso. No início da pandemia, o número de busca por divórcio, por advogados de divórcio aumentou muito, mas que isso baixou num segundo momento, né? Que as pessoas tiveram aquele desespero no primeiro momento, mas eu acredito que muita gente descobriu que dava conta, assim, de atravessar e que ainda valia a pena atravessar junto. Muita gente descobriu que não dava para atravessar junto. A gente conhece pessoas que se separaram, né, na pandemia. Sim. A gente conhece pessoas que chegaram próximo de se separar e não se separaram. Várias. Nessa categoria eu conheço várias. Sim. No meu caso, na minha experiência, eu namorava o Davi há 1 ano e a gente namorava, tipo, meio à distância, meio próximo e tal. A gente tinha decidido morar junto e a gente começou a morar junto valendo em março do ano passado, logo quando veio a pandemia. E aí, tipo, veio a necessidade de morar 100% junto, de ficar 100% junto 100% do tempo. E foi muito louco, foi muito louco. O Davi não morava em Curitiba antes, ele não tinha muitas relações em Curitiba. E as nossas reações com relação à pandemia, ao isolamento, foram bastante diferentes. No início, né, como todo mundo, a gente ficou completamente isolado por muitos meses, sem abrir qualquer exceção, como muita gente ficou, né? Mas quando veio a necessidade psicológica e emocional de abrir exceções pontuais, essa necessidade veio da minha parte. Porque as pessoas que ele tinha como próximas dele estavam muito longe e ele sabia que ele não tinha como encontrar essas pessoas. Mas as minhas pessoas, algumas delas pelo menos, estavam aqui do lado. E fui eu que tive que bancar essa decisão de que, olha, eu vou precisar abrir essa exceção. Sabendo que se fosse por ele, ele não abriria exceções, assim. E aí isso me ensinou muito sobre mim e sobre a dificuldade que foi bancar, para mim, uma coisa que fosse desagradar o outro ou botar o outro em risco, enfim. Eu já falei isso algumas vezes, assim, que a pandemia me ensinou muito sobre o mundo, mas ela me ensinou mais ainda sobre mim mesma. E a gente já passou várias fases, né? Como casal e como indivíduos, a gente já passou várias fases dentro da pandemia. E eu acho, sim, que a gente se fortaleceu como indivíduo e como casal, mas não de uma forma romantizada, sabe? Teve vários momentos de teste em que eu me senti em carne viva. Mas eu não devolveria essa pandemia no balcão, assim, ó, tipo, eu não quero esse produto mais, não deu certo. Esse ano, né, da minha vida, até porque não tem jeito. Porque eu acredito que ele me transformou numa pessoa mais capaz, assim, de me relacionar. E se por um lado eu tive que aprender a decidir em conjunto, que é muito difícil para uma pessoa que decidia tudo sozinha, por um outro lado eu nunca me senti tão acompanhada, amparada, eu nunca tive tanta parceria. E eu não sabia que isso podia ser tão bom, assim, eu não sabia que isso podia ser tão reconfortante. E que bom as pessoas que estão conseguindo atravessar cada uma das tempestades que aparecem, porque não é uma tempestade pontual, são várias. São vários pontos, assim, little fires everywhere, sabe? Sim.
E é difícil, porque a maioria das pessoas que responderam, que estão no relacionamento e responderam positivamente sobre o seu relacionamento, falaram isso, companheirismo, parceria, Sim. né, a amizade dentro do amor e tudo mais. Mas muita gente que tá num relacionamento disse que a vida tá uma montanha-russa, a vida amorosa tá uma montanha-russa, que tá faltando paciência, que falta, enfim, tá tudo muito indeciso, nebuloso. Sim. Então, é porque isso não é uma tarefa fácil. Isso Não. de se fortalecer e fazer um time e tal, é uma tarefa difícil, não tem muito a ver com amor, com paixão, não tem muito a ver com isso. Nesse Exatamente. momento tem muito a ver com praticidade, com a capacidade de resiliência, né? Eu acho que tá mais para esse lado, assim, né? Então, para quem conseguiu, assim, meus parabéns, especialmente meus pais lindos que estão participando desse episódio com essa história deles, que é muito legal, assim, sabe? E a gente que é de outra geração, não tem como olhar para uma relação deles e falar assim, eu quero igual. Não é isso que a gente quer, a gente não quer igual, porque não tem como, o mundo é outro. Mas é legal olhar e falar, eu quero ter essa capacidade, né? Sim. De resiliência, de reconstrução, de recomeço, eu acho isso... De renovar a relação dentro da mesma relação, né? Porque isso que a gente disse, de que eles já viveram vários relacionamentos dentro dessa relação, Sim. É imprescindível para que essa relação se mantenha, que ela se renove, né? Que ela seja capaz de virar uma chave e começar de novo, assim. Como a gente falou aqui, a gente ouviu pessoas em todos os cantos, em todos os trechos do espectro, assim, das relações amorosas. Pessoas que terminaram, que separaram e voltaram, pessoas que voltaram com ex, e até pessoas que reencontraram pessoas do passado durante a pandemia. Vamos escutar o próximo depoimento? Oi, gente. Meu nome é Kátia e eu fui convidada pelas meninas do Convite para contar a minha história de relacionamento durante a pandemia. Eu tenho 40 anos e me separei em 2019 de um relacionamento bem longo. Durou 19 anos no total. Como todo término de relacionamento, foi bem difícil, bem doloroso. Mas eu segui em frente. No início de 2020, eu reencontrei um amigo, através de muitos amigos em comum. Um amigo que tinha sido minha paixãozinha de adolescência. A gente passou a conversar primeiro pelo Instagram, depois pelo WhatsApp. E quando estourou a pandemia e veio a quarentena, que a gente se viu obrigado a ficar mais recluso, a gente passou a conversar com mais frequência. A gente foi descobrindo muitas coisas em comum, a gente foi se conhecendo de verdade. A gente conversava muito sobre autoconhecimento, sobre meditação, que eram assuntos que só existiam entre gente. Eram conversas que não existiam com outros amigos. Com o passar dos meses, eu percebi que da minha parte existia um pouco mais do que amizade. Existia um certo interesse. Eu me sentia um pouco ansiosa pela chegada das mensagens dele. A gente passou a trocar mensagens com bastante frequência, quase todos os dias. Em setembro a gente se encontrou pessoalmente e acabou ficando junto. E a gente tá junto desde então. A gente assumiu um relacionamento, um namoro, e tem sido muito lindo. Então eu costumo dizer que 2020, a pandemia em si, apesar de todo o caos, de toda a tristeza, de toda a bagunça que trouxe para a vida de tanta gente, para as nossas vidas também, apesar disso tudo, 2020 me trouxe de presente a possibilidade de amar mais uma vez e de me sentir amada. Eu recebi da pandemia, de presente, o amor de volta. Ah, que linda. Ai, gente, a Kátia é muito linda. Kátia, calma. Olha a calma dessa pessoa, entendeu? Maravilhosa. Eu me emocionei super com esse depoimento. Me emocionei mesmo, porque dá, assim, aquela... Sabe, a gente acreditar, nossa, as histórias, elas não morreram porque a pandemia acontece. Né? As histórias, assim, as possibilidades, o acaso, os sabores, eles estão aí. A gente talvez esteja
com muita dificuldade de conseguir acessar isso, porque a gente está envolto nisso, nessa dor, nesse luto, saúde mental, assim, olha, tem lojinha de serotonina aqui na minha cidade? Porque se tiver, eu vou lá comprar, né? É difícil a gente se sentir bem. E daí quando a gente escuta uma história assim tão legal, tão bonita, contada desse jeito, né? Contada desse jeito tão bonito, ai, dá um quentinho no coração. Sim, que bom lembrar que tem gente legal lá fora, né? Que as pessoas legais continuam existindo, ainda que elas estejam fechadas na casa delas também. Inclusive a Kátia é uma pessoa legal que a gente conheceu na pandemia, né? A gente conheceu por conta do podcast, ela é amiga de amigos e a gente ainda não se conhece pessoalmente. Eu fico pensando, cara, era pra gente já ter tomado muita cerveja em barzinho, entendeu? Era pra gente já ter batido muito papo. Mas mesmo assim, mesmo sem poder ter se visto e ter batido muito papo, assim, a história boa, o amigo bom, o amor bom, ele ainda existe, né? Talvez esteja difícil da gente acessar. Nosso leque de opções, ele ficou reduzido, mas talvez, se a gente tiver um novo olhar sobre as coisas, sobre as pessoas, eles já existiam na vida um do outro, mas eles talvez nunca tivessem parado um tempo para olhar o outro com esses olhos, né? Essas reaproximações improváveis, né? A gente ouviu algumas histórias dessa forma, a gente ouviu uma história de uma outra pessoa que voltou com um ex, né? Por conta da convivência deles que modificou. Como é que era, amiga? Por causa do filho. Por causa dos filhos, né? Tem filhos juntos e porque a pandemia colocou novas situações na vida, acabaram se reaproximando, estando próximos, porque queriam estar próximos dos filhos e das pessoas que gostavam e viram que ainda tinha, tinha coisa ali para acontecer. E estão fazendo acontecer, e é dentro de uma pandemia, né? E aí minha situação, assim, diferente da Flor que tava namorando, eu tava naquelas, né? Sabe, aquelas que a gente fica? Eu tava naquelas já há muito tempo. Então, eu tava com uma pessoa, a gente tinha dado um tempão, assim, né? O verão inteiro, aquela. Gente, pelo amor de Deus, a gente deu um tempo, passou o verão inteiro separados, isso é verdade. E aí, a gente tava voltando a ficar naquele pós-carnaval. Ali a gente, acabou, né? Passou o verão, acabou. Brincadeira, não foi assim, mas de fato aconteceu nesse tempo, mas não foi por isso. E a gente tava meio que voltando depois do carnaval do ano passado. E aí, quando estourou a pandemia, assim, a gente se olhou, falou assim: bom, você vai ficar sozinha? Eu vou ficar sozinho? Não, né? Vamos aí. Vamos passar esse período juntos. Só que a gente se preparou para passar, sei lá, 15 dias juntos, 20 dias, talvez um mês, né? Vamos, assim, não vamos nos abandonar sozinhos nesse momento. E daí esse um mês virou Nessa 2. fase que vai passar. Né, virou 2, virou 3, não passou. E não foi um relacionamento que veio sendo construído com essa base para que quando a gente entrasse dentro, né, de uma casa juntos, numa quarentena, né, e como a Flor falou, ficou meses isolada. Eu fiquei meses isolada também com essa pessoa, né, sem ver ninguém. Sim, foram muitos meses, não foi uma coisa rápida, não, né? foi rapidinho. Não foi rapidinho, e aí hoje eu olho pra trás e falo, caraca, foi muito tempo, foi um tempo mesmo, assim, que eu não vi ninguém. Se a gente já tivesse vivido 5 anos nesse último ano. Isso, não tinha visto ninguém, nem meus pais nessa fase, então só convivia com essa pessoa. A gente terminou, realmente, foi um momento que não deu mais pra ficar juntos. Eu acho que tem muito a ver com essa precipitação do vamos resolver aqui, mas que naquele momento da pandemia parecia uma decisão bastante razoável. E aí a gente, durante esse tempo todo, já fizemos inclusive um episódio sobre presença, né? A gente foi entendendo que não adiantava, né? A gente achar que a gente estava resolvendo as coisas. Eu vou resolver aqui para os próximos 15 dias, eu vou fazer de tal jeito, porque isso me resolve até o final do ano. Não existe isso, a gente tem que viver um dia após o outro. Quem que, quando virou 2021, imaginou que a gente fosse viver o pior agora? A gente achou que a gente já tinha passado. Tá contando os dias sem saber quantos dias falta, assim, sabe? Então, não vai dar para viver só de contar os dias. É isso. E daí essas dinâmicas da pandemia, essas características, são particulares, né? Porque cada um vai sentindo o calo apertar em alguma hora.
o meu calo apertou porque eu não queria passar 15 dias sozinha, trancada dentro da minha casa. Achei que fosse ser um pesadelo. E olha aí, estamos aqui 12 meses, né? Não 2 semanas. E aí fiquei junto também e também terminei. Passei por um outro processo de relacionamento que é muito doloroso. Para mim é muito diferente do que para uma pessoa que estivesse já casada, que está ou que estivesse casada há muito tempo ou num outro tipo de relacionamento, porque eu tinha minha casa e a pessoa tinha dela. Então, brigou, cada um na sua casa. Se encheu o saco, cada um na sua casa, né? Mas tem aquele momento também que às vezes a gente tem que escolher, não, vou seguir sozinha daqui. É fácil? Não é também. Não é fácil. Né? Então, ouvir a Kátia também é legal, porque dá essa mensagem de que existem coisas boas, porque ficar solteiro na pandemia... Existem fins, mas também existem começos, né? Ficar solteiro na pandemia tá foda, né, amigas? Seja lá quem está escutando isso, está sozinho na pandemia, sabe que tá foda, né, gente? O nosso próximo depoimento, como não podia deixar de ser, é de uma dessas pessoas que está solteira na pandemia. É a Luana, também nossa ouvinte. Vamos escutar. Então, eu estava mais ou menos uns 5 anos solteira e pensei que 2020 seria o meu ano, porém pandemia. Naquela época de início de pandemia, eu passei 3 meses fora de Curitiba e quando eu só conhecia pessoas por meio de aplicativos, fiquei sem ter nenhum affair. Quando eu retornei para Curitiba, eu voltei também para esses aplicativos de relacionamentos na intenção de socializar sem sair de casa, assim. Porém, sempre tinha um boy lá para dizer que 2 pessoas não configura aglomeração ou insistindo que estava se cuidando, mas na verdade postava story em rolê com amigos, assim. Pois bem, passei uns 2 meses conversando com um cara que parecia muito gente boa, mas sem conhecer pessoalmente por razões óbvias, e porque ele ainda continuava trabalhando presencialmente porque era de profissão essencial. Bem nessa época, tudo estava fechado na cidade e realmente não dava para sair. Mas conversa vai, conversa vem. Ele me chamou para ir na casa dele. Naquele momento eu fiquei bem desconfortável em conhecer alguém direto na casa da pessoa, afinal, enfim, muitas coisas poderiam acontecer, eu poderia não gostar e não saberia como sair daquela situação sem parecer indelicada. Essa era a minha preocupação ainda. Mais um tempo, acabei cancelando. Ele ficou visivelmente incomodado, mas continuamos conversando. Mais um mês de papo no WhatsApp. Aí eu resolvi chamar ele para vir na minha casa. E foi nisso que ele resolveu me contar que estava namorando há 3 semanas e disse que perdemos o time de nos conhecer. E eu só pensava, como assim? Estávamos e ainda estamos em uma pandemia. Não posso deixar de falar que 1 mês depois esse relacionamento dele acabou. Pensando um pouco sobre isso, eu consigo concluir que, em condições normais, não seria dedicado tanto tempo da vida a esse tipo de conversa no WhatsApp sem conhecer a pessoa, né? Porque pelo simples fato da existência de um padrão dessas relações iniciadas nos aplicativos se desenvolverem de uma maneira muito mais rápida e menos intensa. Também esse isolamento e essa distância das atividades habituais da vida, saidinha com as amigas, bate-papo nos bares, fez com que algumas semanas de um papo razoável online ganhasse um espaço da vida em que se destinava tempo e energia, assim, que totalmente desnecessário, né? Enfim, a carência. Olhando para essa história e também para histórias similares das minhas amigas solteiras, eu fico pensando sobre o início de um relacionamento neste momento e agora, né? Se isso vai ocorrer porque eu realmente escolhi ficar com aquela pessoa ou eu só escolhi não ficar sozinha em um período de tantas restrições como esse que estamos vivendo. Será que essa relação iniciada ela sobreviverá a um país pós-pandêmico? Será que era mesmo amor ou só pandemia? A quarentena, né, gente? A famosa. A famosa quarentena, ela tá aí, não há como negar. O áudio da Luana é muito bom, assim. Ele traduz muitas coisas do que eu sinto que os solteiros estão se sentindo afetados, né? Muitas pessoas falaram assim, os solteiros respondiam, como tá a sua vida amorosa? É inexistente, cancelada, suspensa, muito ruim. Porque, assim, 1 ano depois, gente, e a gente tá mais aprofundado ainda na dinâmica dos aplicativos e do Instagram, porque hoje a gente depende disso, Só né? sobrou isso, né?
Porque o acaso que é muito especial na vida das pessoas solteiras, ele foi totalmente retirado. É o exemplo que eu dei do happy hour. Então, assim, a sua amiga tá no happy hour de trabalho e fala assim, oi, amiga, tô tomando uma cerveja aqui, você não quer chegar? Aí você chega lá, conhece uma turma nova. Nessa turma vão ter pessoas legais que vão, sabe? Você vai conhecendo outras pessoas. E aí alguém vai um dia te chamar pra ir. O lançamento de um livro ali. Vamos tomar um negocinho. Vamos na casa de alguém. Quando você chega na casa de alguém, tá o primo de não sei quem lá. E assim você vai conhecendo gente. Isso, você tem um flerte ali, outro aqui. E agora, depender da dinâmica dos aplicativos, e do Instagram mesmo, que não é aplicativo de paquera, mas puxado. Entendeu? Mas é puxado, entende? Eu, por exemplo, não me sinto nem tranquila para fazer uma piadinha, assim, do tipo assim, vão lá, me adiciona no Instagram pra gente conversar. Porque é muito chato, as pessoas são inconvenientes. E, além de tudo, gera isso que a Luana falou, essa importância muito grande para coisas pequenas. O quanto essas relações, elas vão se tornando, ocupando espaço na vida das pessoas, com uma tela, né, só digitando ali no celular. E muitas vezes, até hoje em dia tem um nome para isso que se chama curving, para quem não sabe. Antes tinha o ghosting, que é a pessoa desaparecer, né? A gente já falou disso aqui em algum episódio. Desaparece e não fala mais com você. O curving é essa geração de assunto infinita que fica ali acontecendo. Só que a diferença é gerar assunto infinito porque você quer bater papo aleatoriamente é uma coisa. O curving é deixar a pessoa no banho-maria, ficar segurando a pessoa, ficar alimentando um romance, alimentando uma esperança de que aquilo vai virar algo mais na semana que vem, ou na outra. Nunca vai acontecer. É sempre em algum momento. Isso prende as pessoas, sabe? Igual a Luana falou, eu tava ali, tava curtindo o cara, daqui a pouco ele tá namorando com outra, daqui a pouco ele já terminou outra. Esse cara tá ficando com 3, 4 pessoas ao mesmo tempo no meio de uma pandemia, né? E a pessoa só mostra o que ela quer, né? A gente só conhece do outro aquela vitrine ali. Mais ainda do que antes, porque antes você via a vitrine, você ia conhecer o cara, às vezes você falava, nossa, tudo vitrine, era tudo porque ele é publicitário, sabe montar um feed bonito, não vale nada ao vivo, entendeu? Sim. E você resolvia, mas agora né? não acontece isso mais. E você resolvia, porque assim, o cara, tem um feed bonito, legal, e daí você marca de encontrar, encontrou ali no barzinho, na rua, entendeu? Você tá no barzinho, o cara dá uma passadinha, não deu certo? Cada um vai pro seu lado, tá tudo bem. Não gerou essa grande história, numa história que nem aconteceu. Na internet a gente acaba ficando com essa ilusão de que a gente tem uma monte de história que nunca aconteceu, né? E você tava me falando um negócio que é dar importância, assim, pra qualquer sinal. Então, a pessoa vê o seu stories, a pessoa reage ao teu stories com um foguinho. What the fuck? Sabe, um foguinho. O que isso significa? Isso que fica bosta nenhuma. A pessoa não se dispôs a falar que gato, que bonito, que, quero te conhecer. Não, ela manda um foguinho e você acha que você tá recebendo ali um grande amor. Então, né, e isso é a quarentena, né? A gente tava falando disso antes de começar a gravar, que é quem nunca, sabe? Quem nunca interpretou demais uma coisa idiota? Um foguinho, sabe? Simplesmente porque você tava carente, porque você queria botar alguém no lugar da sua projeção ali, naquele painel, sabe? Aquele painel pintado que você queria enfiar uma cabeça ali. Já falamos dele. E agora dele. que a gente só vive de projeção, então? Porque exatamente. É difícil. É muito difícil. E assim, muito a Luana fala da carência. Será que era, né? Era amor ou era só a pandemia? Eu acho que agora já não tem mais como a gente tirar da conta, gente. Tirar da conta o fato de que é pandemia. Eu não sento numa mesa e faço uma refeição com os meus pais e somos muito próximos desde o Natal. Desde o Natal. Então, assim, pessoas que eu sou muito próxima, meus pais, a Flor mesmo, eu sou muito próxima. A gente também já tá há um bom tempo sem se ver desde o agravamento dessa crise. Sim. Poxa, como que a gente vai dizer que a gente não está carente, sabe? Tá todo mundo carente, eu acho que a gente tem que colocar isso na conta, ficar jogando. E se liberar também um pouco pra estar carente, eu acho. Isso, porque a gente tem medo de falar isso, se colocar vulnerável, faz o joguinho do eu sou sério, eu não me importo. E, na minha vida, esse admitir carência e insegurança no mundo nosso, que todo mundo tem que ser seguro, todo mundo tem que estar lacrando, todo mundo tem que ter entendido o rolê inteiro. É difícil, né? É difícil. E eu acho que quanto mais a pessoa pode
se colocar vulnerável e dizer, eu tô carente, eu tô muito afim de conhecer, eu tô afim de abraçar, eu tô afim de beijar, sabe? O que tiver no momento, assim, eu só estou precisando conversar. A honestidade é um caminho que eu acho que é legal. E se a outra parte não tiver disposta a ficar com uma pessoa que está sentindo carência, ela que vai à merda, entendeu? Porque é muito chato isso também. Ai, não, eu não quero me envolver. Ai, não é o momento. A hora que a pessoa encontrar quem ela quer se envolver, ela vai se envolver. Entendeu? Isso não vai existir. Sim. Então, não cair nesse joguinho, desse curving, desse bate-papo, desse, agora eu não posso. Porque a pessoa tá ali, ela tá administrando 3, 4, 5 pessoas, só fazendo o joguinho dela, ver quem que vai ser mais interessante. Essa pessoa vai ser mais interessante agora, eu dou mais bola pra ela agora. Essa pessoa aguenta minha encheção de saco, eu vou dar mais bola pra ela agora. Sabe? Depositar. As pessoas depositam as suas carências nas outras. E isso é diferente de você admitir que você tá carente e falar, não, mas eu tô procurando algo mais tranquilo mesmo, porque eu não tô numa fase. Assim, né, tá tudo certo quem tá na fase de querer ficar com muita gente, quem tá nessa... Tá tudo bem, cada um na sua. Mas muito cuidado, né? Muito cuidado com o que você faz com as outras pessoas também, porque tá todo mundo carente, tá todo mundo um vazio. Com a sua responsabilidade emocional nesse momento, né? Isso, e nós somos todos uns vasinhos bem delicados nesse momento. Todo mundo, não tem, é homem, é mulher, é gente de 15, de 20, de 40, de 70, tá todo mundo carente, gente. Se a gente puder admitir isso, já é um pouquinho do caminho andado, né? Sim. A gente estava conversando aqui, eu tive que contextualizar um pouco a Flor, porque a Flor não assiste o BBB. Mas eu queria trazer esse exemplo e não vou entrar no mérito da discussão de quem é isso, quem é aquilo, de quem que eu gosto, de quem que eu não gosto, nem fazer análise do casal, porque na internet tudo vira uma mega problematização. Que você pega, rola aquele feed, tá todo mundo falando de relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras. Mas o que acontece no BBB é um ótimo laboratório pra gente que tá de fora assistir uma relação que não tá legal. Isso é claro, sabe? Todas as outras coisas, eu acho que existem argumentos de um lado, de outro, todo mundo pode falar. Mas não é legal. O cara não trata ela bem, ele maltrata ela, ele, enfim, ignora. Você falou aqui o nome do casal? Como é que é o nome mesmo? Carla e Arthur. Isso. A Carla e o Arthur no BBB, pelo amor de Deus. Quem tá assistindo sabe. A Carla é a Carla Dias, é uma atriz, gente. Ela tem 28 anos de carreira, né? Ela tem 30 anos de idade, 28 de carreira. E ela tá lá no BBB, se envolveu com um puta crossfiteiro e ele não a trata bem. Assim, pra mim, o grande X da questão é a forma como ela é tratada por ele, de fato. Ele foge dos beijos dela, ele chama ela de chata. Outro dia, ela tava comendo na mesa e ele ficou em pé comendo no balcão de costas pra não se sentar à mesa com ela, entendeu? E aí, pra mim, uma cena muito marcante é que ela desmaiou numa prova. No mesmo dia que ela ajoelhou pro cara... Quem tá acompanhando o BBB viu essa cena, dá muita vergonha ali, é muito difícil. Difícil porque a gente sabe que ele maltrata ela e a menina está ajoelhando pra ele. É nesse ponto que eu quero dizer. A menina ajoelhou pro cara, ele não tratou ela bem, ela falou, você aceita ser meu parceiro no amor e no jogo? Ele disse, partiu. E aí, eles fizeram uma prova separados e ela desmaia no meio da prova. E todas as pessoas que estavam próximas foram tentar ajudá-la. E ele dá uma olhadinha rápida, assim, e desvia o olhar e continua focado na prova, porque o negócio dele era ganhar a prova e foda-se a menina desmaiada. E aí eu fico pensando, cara, tá todo mundo criticando a menina, falando que ela não tem amor próprio, que ela não tem isso, que ela é aquilo, que ela... Pensa, ela tá confinada com o cara, tal qual muitas pessoas estão confinadas com seus pares nesse momento, entendeu? Sim. Ela não tá enxergando as coisas do jeito que a gente, com 80 câmeras e uma bela edição, tá enxergando. Ela tá enxergando do lado do jeito dela. Essa coisa de enxergar a coisa do jeito que a gente quer, todo mundo faz isso, entendeu? Sim. Todo mundo já fez isso em maior ou menor medida em algum momento, né? E aí ela não consegue enxergar que pra ela o melhor era estar só, né? E quanta gente hoje tem tanto medo de estar só e de ficar só, que é o caso, né, que a Luana fala, que ela achou que ela ia arrasar em 2020, arranjar vários boys, sei lá, acabou não ficando com pessoas, porque não deu. As pessoas acham que isso é pior do que estar num relacionamento bosta, assim, sabe? E em que medida que isso é pior, sabe? Do que você ser maltratada dentro de uma relação. Quando você me mostrou, eu vi muito pouco, vi pouquíssimos vídeos, mas quando você me mostrou, minha primeira reação foi, ai meu Deus, eu já fui essa menina. Claro, não nesse nível. Porque o que acontece lá é a caricatura da caricatura, assim. E aí tá todo mundo xingando a caricatura, criticando, mas assim...
você já teve um pouquinho ali, você já deu uma pisadinha nesse terreno, que eu sei. Ou isso não é tão distante assim da gente, né? Aceitar migalha. Todo mundo já passou isso em algum momento. Tem uma outra amiga nossa que tá solteira que ela falou que ela se envolveu majoritariamente virtualmente com 2 pessoas ao longo do ano todo e que os 2 caras desapareceram, deram ghosting, assim. E eu fiquei pensando que eu acho que a pandemia deu uma legitimada no ghosting, assim, sabe? A pessoa sumiu, ela sumiu porque estamos no meio de uma pandemia e não precisa explicar nada. E fiquei com uma sensação também, ouvindo as pessoas solteiras, todas que falaram com a gente, começar qualquer envolvimento nesse período representa uma aposta muito maior, assim, sabe? Pelo menos na cabeça das pessoas, né? Como se a gente, sei lá, estivesse numa mesa de pôquer e de repente a aposta mínima dobrou. Cada fichinha vale o triplo. E aí a pessoa fica segurando aquela porra daquela ficha e fala, não, se eu ficar com essa pessoa mais de uma vez, ela vai achar que eu vou passar o resto da pandemia com ela. Então eu vou dar aqui uma segurada nessa ficha. Sendo que, se a gente for olhar um pouquinho mais afastadamente, né? Olhar de longe um pouco mais, cara, a gente pode morrer amanhã, entendeu? O nosso senso de urgência também, cadê o senso de urgência, sabe? Que a gente teve despertado de, cara, vamos viver hoje. Solta essa ficha, meu. Solta essa ficha e depois seja adulto pra bancar se não é isso que você quer. É o que você falou ali atrás, entendeu? Vai e depois volta se não for o caso. Vamos ter todos que tentar ser o mais adultos possível, né? Com relação ao início e ao fim das coisas. Vamos deixar pra viver quando? Se não tem data pra acabar, né? Exatamente. Vamos pro nosso último depoimento do dia, então. É um depoimento muito importante pra gente, muito especial, da Júlia, minha irmã. Vamos escutar. Olá, meus amores. É muito legal estar aqui, oficialmente como uma convidada. Ainda mais para falar de amor, acho que é o meu tema preferido na vida. A primeira vez que eu apareci por aqui foi para falar da pandemia também. E eu contei o que me fazia mais falta. E era o toque. Era os abraços, os apertos de mão, era a pele com pele. E primeiro eu quero ambientar a situação. Eu sou irmã da Flor, moro em Portugal. E aqui a pandemia funcionou em 2 fases. A pandemia, como em todo lugar, é contínua, mas o lockdown foram 2 vezes. Nós tivemos o primeiro em março do ano passado, onde tudo fechou completamente e as pessoas respeitaram isso. Então foi um momento de estar apenas consigo mesmo. E para mim esse momento foi muito importante e muito difícil, porque eu entrei em contato com todos os meus vazios e eu não sabia que eram tantos. Eu entrei em contato com as minhas carências de uma forma muito profunda e muito na cara. Eu tomei na cara mesmo. E comecei a avaliar o porquê de tantos vazios, da minha infância até aqui, porque eu era porque eu sou um adulto que tenho tantos amigos, tô sempre cercado de pessoas, e por que eu me sentia tão vazia? E era a minha vontade de ser amada da forma que eu amo. E já estava solteira há muitos anos, e era uma coisa que durante a pandemia ficou muito claro que eu precisava de alguém, que eu precisava de alguém para preencher o meu coração, para ouvir uma música e ter alguém para pensar sequer. E eu moro numa cidade muito pequena, eu moro no Porto, principalmente comparado ao Brasil, uma cidade pequeníssima. E eu sabia que o meu amor, meu próximo amor, não estaria ali. Eu fui encontrar o meu amor na internet, a Andrea, e ela é espanhola, e graças à geografia, a Espanha de Portugal são apenas 2 horas. Nós conversamos durante uma semana e meia no máximo, e ela pegou o carro e foi ao nosso encontro. E foi muito especial desde o primeiro dia. Nisso já estávamos a viver uma vida normal em Portugal, tudo aberto, tudo a funcionar, a fronteira já estava aberta. E foi muito especial desde o primeiro dia.
Eu lembro de, no dia seguinte, mandar uma mensagem para minha melhor amiga e dizer: eu acho que é isso. Eu acho que eu encontrei o amor que eu sempre quis e que eu acho que eu mereço. E tem sido assim desde então. Falar desse amor na pandemia é dizer que, para um amor que eu esperei a vida toda, viver um relacionamento, meu primeiro relacionamento com uma mulher, me entregar dessa maneira e ter a certeza que era isso que me faltava, é surreal. E tem aquele meme que diz: meu sonho é me encontrar de bobeira por aí. É muito isso também. A André é muito parecida comigo na forma de amar, os valores. Depois de um mês, já estávamos morando juntas. Desde o dia que nos conhecemos até o dia que a Andréia se mudou para minha casa, nós nos encontramos todos os fins de semana. E então decidimos que era isso, porque um dia a fronteira ia fechar, íamos ter que escolher um lado da fronteira e tínhamos que ficar juntas a partir daí. Então ela veio e para falar de um amor na pandemia e recuperar o tempo perdido, digamos assim, é muito bom dividir com ela as 24 horas. É um início de relação muito gostoso, onde a gente quer descobrir tudo sobre a outra em detalhes e a gente tem essa oportunidade. E é muito engraçado como a vida ganha outro sentido, assim. Eu sou uma pessoa muito ligada à música e como as músicas ganham outro sentido, como tudo ganha outro sentido. Eu gosto muito da parceria, do fazer junto, do crescer junto. Tenho muitos planos, mais do que antes. Era uma pessoa que vivia muito no presente. E agora penso no futuro com um carinho e com um zelo muito grande. E já que ela entende um pouquinho de português, obrigada, meu amor, por ter chegado na melhor hora, na hora certa. Eu te amo hoje, te amo amanhã um pouquinho mais e espero que a gente fique o resto da vida junto. Ai, gente, quanta gente apaixonada nesse episódio, vocês estão vendo? A gente quis terminar com o depoimento da Júlia porque quer encontro maior do que esse encontro consigo mesma, de se relacionar pela primeira vez com uma pessoa do seu mesmo sexo e se descobrir naquilo ali, se descobrir você naquela relação, como você nunca tinha experimentado antes. Eu acho que não poderia ter encontro mais potente pra gente mostrar aqui do que esse, o encontro da pessoa com ela mesma. Não, e é tão lindo, assim, ver e assistir a Júlia, né? Porque nós assistimos essa jornada e mostra também que é muito mais possível que você encontre quando você se coloca disponível e você se permite para isso. Essa é uma coisa que eu, escutando a Kátia, escutando a Júlia, me dá vontade de permitir, sabe? Me coloco também nesse lugar. Já falei, eu acho que ano passado, o quanto tinha sido difícil terminar um relacionamento na pandemia e não ter um término normal, que é você vai afogar suas mágoas, no meu caso, indo em show, cantando, abraçando gente, bebendo, né? Nossa, tô nervosa, vou pra casa da minha amiga, tô indo aí pra tua casa, né? Então, processar esses lutos de um jeito que a gente tem que ficar em casa ali, pensando e remoendo, é bem difícil. E aí venho também para esse novo momento, sabe? Aproveito esse episódio para, bom, já que vamos falar de amor, então, saco. Aproveito para pegar para mim as coisas que a gente ouviu, tipo essas lições. Eu acho que a gente, como millennium velho, que é uma coisa que a gente já fala aqui faz tempo, Sim. nós, da geração millennium velha guarda millennium, a gente ainda tá um pouco preso na ideia de que relacionamento e família é aquela coisa margarina, desejada e almejada pelos baby boomers e depois pela geração X. Para quem não escutou nosso episódio sobre gerações, a gente explica isso. Corre Eu lá. acho que nós, como millenniums velhos, nós temos um novo mundo na nossa mão, né? A gente achava que a gente tinha um novo mundo aos nossos pés, que a gente faria o que a gente quisesse, e a gente não fez, porque a gente ainda está tentando reproduzir a família margarina que a gente tem ali como espelho.
Mesmo que a gente ache que não queira. No fundo, no final, o amor romântico tá ali, ó, lutando dentro da gente, não permitindo que a gente viva outros tipos de relação. Não autorizando que a gente faça como a Júlia fez, que é dar um mergulho, dar um tibum na história. Se autorizar esse romantismo, né? Se autorizar a ser romântica, a viver com intensidade. E aí, eu, particularmente, termino o episódio hoje tirando essa lição aí da nossa audiência, por isso que a gente fala em exercer a subjetividade. Eu acho que eu aprendi que tá tudo uma bosta, tá tudo horrível, mas eu vou fazer um esforço, porque tem caldo pra gente tirar. Se quem tá junto há 50 anos tira caldo, né, eu acho que a gente também tem que conseguir tirar um caldo. Com certeza. De todas as relações, amorosas ou não, da nossa relação com a gente mesmo, em primeiro lugar, né? Sem dúvida. Eu estava conversando com um amigo nosso, Lucas, também é ouvinte desse podcast. Lucas, se você estiver ouvindo isso. E a gente estava conversando no Instagram e eu escrevi toque de recolher no meio de uma frase qualquer e ele me falou assim, me respondeu: eu queria ter isso. Daí eu fui olhar e eu tinha cometido o ato falho de trocar para toque de resolver. Toque de resolver. E aí isso ficou muito na minha cabeça. Meu inconsciente estava me falando assim: as coisas não vão se resolver sozinhas, né? A gente precisa dar o toque de resolver. Então, se tá triste, a vida amorosa tá ruim, se seu casamento não tá bom, se sua relação tá complicada, dá o toque de resolver pra você mesma. Se resolver vai ser superar isso, ou vai ser terminar, ou vai ser arranjar alguém, ou... Aí é com cada um na sua individualidade, mas eu acho que é por ação nisso, a vida é hoje. Vamos atrás, né? Vamos atrás. Partiu. Ai, arrasou! Ai, deu um grito na orelha do produtor, desculpa. Vamos então para as nossas indicações. Ontem à noite, lavando louça, eu me lembrei de um curta de vizinhos que observam vizinhos através das suas janelas. Uma coisa muito comum no mundo de pandemia. Eu me mudei recentemente, no meu apartamento novo eu vejo bastante vizinho, assim, as minhas gatas adoram assistir os vizinhos. Então logo me lembrei desse filme, é um curta, que chama Neighbor's Window, a janela do vizinho, que tá no Amazon Prime, tem uns 20 minutos e é muito legal. História de amor, história de... não é de pandemia, mas poderia ser. É bem legal, assistam lá. Aí eu fiquei com muita vontade de assistir esse, já coloquei na minha lista. E aí eu também tava sem trazer uma indicação, né? E fiquei hoje de manhã pensando, poxa vida, gente, o que eu tenho de legal pra indicar? E aí me veio na cabeça uma coisa. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tô nesse movimento de me deixa assistir coisas por assistir, ler coisas por ler, procurar coisa que você não precisa estar aprendendo ali, não precisa ser uma coisa genial. E aí eu me lembrei de uma série que é muito, muito afetiva pra mim, eu adoro, que se chama Love. Ela já encerrou, então, assim, dá pra maratonar, são episódios curtinhos, e ela é muito divertida e gostosa. E é uma história de amor cheia de coisinhas, de esquisitice, de briga, de problemas. Real, né? Bem real, bem linda. Chama Love, tá disponível inteirinha no Netflix. Maratonem, vale a pena. E aí a gente esquece um pouco o mundo lá fora, porque tudo isso aconteceu, essa série toda antes da pandemia, e às vezes é bom a gente fazer de conta, pelo menos dentro da nossa cabeça. Então é isso, pessoal, nos encontrem nas redes sociais, @convite para ser adulto, Instagram, Telegram, também lá dentro do YouTube, e a minha arroba pessoal é Thay Pascoal. A minha é Flor_Reis, e a gente também tá no e-mail convitepraseradulto@gmail.com. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Exato. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Um beijo, gente. Fiquem bem.